Boa noite, pessoal. Estamos de volta. Bom, se vocês prestarem atenção em todas as aulas que nós tivemos hoje, o nosso pano de fundo foi o que nós chamamos de Idade Moderna. Legal? Se eu fosse construir essa aula, essas aulas que nós demos hoje à tarde, nós tivemos hoje à tarde, com essas duas aulas que nós vamos ter hoje à noite, eu ia falar para vocês que a base temática da nossa aula foi quais são as transformações que estão passando a Europa dentro daquilo que é chamado de regime ancião, dentro daquilo que é chamado de civilização medieval, e como essas transformações dadas a partir da Idade Média começam a fazer com que as relações políticas, sociais e econômicas dentro da Europa se modifiquem. Hoje, mais cedo, a gente trabalhou na primeira aula a discussão sobre como se monta o Estado Nacional, na configuração do poder político, o que nós chamamos de absolutismo, e que depois nós vamos trabalhar também a concepção desse Estado Nacional na sua forma econômica, nas suas várias formas econômicas, que eu deixei bem claro para vocês. Se nós temos várias formas de absolutismo, nós temos várias formas de Estado. E se nós temos várias formas de Estado, nós também vamos ter o quê? Várias formas de mercantilismo. É o mercantilismo a prática econômica ligada a esse Estado absolutista. Também falei para vocês que não necessariamente essa prática econômica, por estar ligada ao Estado, ela pode ser entendida como sistema econômico. Não. Por quê? Porque havia uma variação. Apesar de ter o mesmo nome, apesar das pessoas entenderem as pessoas envolvidas entenderem aquilo como mercantilismo, a prática mercantil, ela era diferenciada pelo interesse que era capitaneado pela estrutura do Estado, pelo rei absolutista. Essa relação fica muito mais clara quando a gente entra nesse tópico aqui, legal? Esse tópico que nós chamamos de sistema colonial. O sistema colonial, como todos nós estamos cansados de saber, legal, é quando uma metrópole de origem europeia, em busca da expansão comercial, tanto na ideia de buscar matérias-primas, como de buscar novas fontes de consumo ou novas áreas de consumo para suas produções manufatureiras, legal? Eles passam a conquistar terras fora do continente europeu, ou em outras palavras, o que dá origem ao princípio conhecido como grandes navegações. A partir das grandes navegações, os europeus, principalmente a Península Ibérica, que vai ser a grande percussora desse movimento, começa a conquistar territórios de maneira a implementar ou buscar novas formas produtivas e também uma maneira de buscar novas matérias-primas. Essas matérias-primas tinham como foco a revenda desses produtos dentro da própria Europa. Os produtos mais famosos dessa época são os produtos que ficam conhecidos por nós como especiarias indianas. Logicamente, quando a gente fala dessas especiarias indianas, não estamos ligando somente as Índias ao país Índia hoje em dia. Índias era um termo que era usado pelos europeus para descrever todo produto que vinha do Sudeste, do extremo asiático, e que vinha entre os séculos 11, 12, 13 até o século 16, 17, através de rotas majoritariamente terrestres. Nesse mesmo período, ali durante o século 14, 15, 16 e 17, legal, alguns países, principalmente liderados pela sociedade portuguesa, começam a buscar rotas marítimas para facilitar essa estrutura. Os portugueses vão fazer o contorno à África, que fica conhecido por nós como Périplo Africano, e cria uma nova rota de chegada às Índias. Isso vai fazer Portugal dar um salto tecnológico tão gigantesco que todo e qualquer tipo de comércio que era promovido por Portugal gerava um lucro que ninguém naquela época tinha pensado dessa mesma forma. Entretanto, como nós vimos, outras civilizações, além daquelas que viviam na Península Ibérica, também começam a buscar novas formas de fazer comércio. Entretanto, em termos técnicos, somente Portugal e Espanha tinham essa capacidade. Foi nesse momento, a partir de 1492,
que um genovês que vivia na Espanha, chamado Cristóvão Colombo, com o apoio da realeza, né, do absolutismo dos reis espanhóis, resolve sair da Espanha e buscar uma nova rota que não fosse árabe, turco-otomana, que não fosse terrestre, que não fosse mediterrânea, que era utilizada pelas cidades itálicas e também era controlada pelos turco-otomanos, e que também não fazia parte da rota atlântica do périplo africano que tinha sido construído pelos portugueses. Então, qual foi a ideia de Colombo? Achar uma nova rota desconhecida para que ele pudesse utilizar o mesmo monopólio pensado pelos portugueses em relação ao périplo africano. Então, é muito interessante você fazer esse link, essa conexão. Por quê? Porque quando eu falei na última aula sobre a questão do monopólio, eu deixei claro para vocês que esse monopólio ele era uma característica do Estado e não das empresas. Era o Estado que determinava como que seriam usadas essas rotas. Os portugueses, eles tinham criado, como eles descobriram, né, a melhor forma de contornar a África, então eles não proibiam, mas eles coibiam. Eles criavam taxas exorbitantes para qualquer outro povo que fosse europeu, que não fosse português, se quisesse se lançar ao Oceano Atlântico. Porque era ele que tinha as coordenadas corretas para que pudesse fazer a travessia atlântica para chegar às Índias. Então, qual era a ideia de Colombo? Que é exatamente por causa dessa ideia que ele vai ter apoio da realeza espanhola, representada pela rainha Isabel de Castilha e o rei Hernán de Aragão. Qual era a ideia deles? Bom, conseguir uma rota que concorresse com os portugueses e que fosse tão lucrativa quanto a dos portugueses. A ideia de Colombo era simples, dar a volta ao mundo. Hoje em dia é muito mais simples porque a gente tem a noção da forma ovalada que o planeta Terra tem. Entretanto, naquela época, tinha algumas crenças sobre o planeta Terra, que todos nós sabemos, e que hoje em dia elas retomam aí de maneira ilusória com algumas pessoas, de que a Terra era plana. Colombo não, Colombo acreditava, e ele não só acreditava como ele tinha a comprovação de pessoas já terem participado de grandes navegações em altos mares, de que atravessar o oceano não era mais um tabu, era na verdade uma necessidade tecnológica. Se você tivesse a técnica correta e a tecnologia correta, você conseguiria chegar a qualquer parte do mundo. Colombo então lança um desafio. Indo para o oeste, ele gostaria de chegar ao leste. Ou traduzindo, saindo da Europa em linha reta para o oeste, ele gostaria de chegar através do leste na região das Índias. E aí criar uma rota que concorresse com a rota do périplo africano. Legal? A pergunta primeira que você tem que fazer: Colombo vai conseguir, vai ser o primeiro cara a comprovar realmente que a Terra é redonda? Sim, a teoria dele estava certa, mas não é Colombo o primeiro cara a dar a volta ao mundo. Legal? Colombo, ele vai ficar conhecido porque ao tentar chegar às Índias, ele acaba dando com cara na água e descobre um novo continente. Esse novo continente é o continente que nós chamamos hoje em dia de América. Entretanto, tem uma coisa interessante sobre isso. Colombo, ele tinha a certeza que ele tinha chegado às Índias? Sim, na cabeça de Colombo, quando ele chega na região que hoje é o Caribe, que nós chamamos de Caribe, ele acreditava por A mais B que ele tinha chegado em em Antilhas das Índias. Não é à toa que todos vocês já ouviram essa história, de que quando ele encontra os primeiros cidadãos dessas ilhas que falam línguas que eles não compreendem muito bem, Colombo, ao olhar esses aborígenes, esses remanescentes pertencentes às terras que ele até então tinha descoberto, não descoberto porque elas precisavam ser descobertas, mas ele, Colombo, descobriu aquilo. Legal? Fez-se abrir um pano sobre as vistas do Colombo de europeus, certinho? Ao ver essas populações, acaba acreditando realmente pelos traços e pelas descrições que ele tinha dos povos indianos, ele acaba chamando esses povos de índios.
Daí, a gente tem o costume de, na América, chamar os povos aborígenes de índios. Legal? Entretanto, vem a segunda questão importante. Todos nós sabemos hoje em dia que Colombo não chega às Índias, mas ele vai acreditar nisso até os últimos momentos da sua vida. Quem é o espanhol que comprova a ideia de que não tinha chegado às Índias? Na verdade, também não é um outro espanhol, é um outro itálico que também é bancado pela coroa espanhola, um cara chamado Américo Vespúcio. Legal? Américo Vespúcio. Esse cara, esse desbravador, vai ser o primeiro navegador espanhol, apesar dele não ser espanhol, assim como Colombo também não era, legal? A representar uma expedição que saísse do norte e que começasse a desbravar as terras que tinham sido alcançadas por Colombo. E é aí que se faz importante a leitura desse item que nós vamos resolver agora. Por quê? Porque para tentar deixar isso claro, o Enem ele vai usar dentro da sua prova textos que comprovem a maneira estupefata, a maneira surpreendente que Colombo e os primeiros europeus, quando chegam à América, dos contatos que eles vão ter com os grupos indígenas, com essa nova terra de proporções gigantescas, tudo era gigantesco. Legal? Como alguns depois desses desbravadores espanhóis e portugueses têm os primeiros contatos com os povos aborígenes locais. E como essas civilizações, elas causam espanto, não de medo, mas um espanto para o europeu de perceber que ele talvez não fosse uma única civilização e nem necessariamente as únicas civilizações do Oriente Médio tivessem dado origem às grandes civilizações. Aquelas que realmente, tecnologicamente, tinham algum tipo de avanço. E o interessante desse item é exatamente isso. Ele busca essa compreensão, essa jogada de percepção de que Colombo, ele estava abismado, ele estava maravilhado, ele estava acreditando que estar nessas Índias, nessas ilhas, era algo que nenhum outro europeu tinha feito até então. Por isso que por muito tempo, mesmo com muitas pessoas falando que não, ele não tinha chegado nas Índias, ele ainda vai bancar essa ideia. Certinho? Mas vamos parar aqui a nossa introdução, vamos para o item ali no slide, para a gente ver como que fica isso na prática. Só relembrando, tá? Tudo isso que nós estamos montando é o princípio da forma de sustento do Estado Nacional através do período que nós chamamos de Idade Moderna. Dentro da Idade Moderna, nós estamos falando de grandes navegações e como essas grandes navegações implementam o sistema colonial no território que hoje nós chamamos de América. Certo? Os primeiros contatos. Vamos lá para o slide. Questão número 8. Primeiros contatos entre dois mundos. Mas, uma coisa ouso afirmar, porque há muitos testemunhos. E é que vi nesta terra Verágua, Panamá, maiores indícios de ouro nos 2 primeiros dias de que na Hispaniola em 4 anos, e que as terras da região não podem ser mais bonitas nem mais bem lavradas. Ali, se quiserem, podem até mandar extrair à vontade. Carta de Colombo aos reis da Espanha, julho de 1503. Legal? Vamos novamente agora ler o texto, só que a gente vai ler de uma outra forma agora. A gente vai ler na metodologia Jack Stripador. Vamos por partes. Certinho? Vamos lá. Mais uma coisa ouso afirmar, frase de Colombo, porque há muitos testemunhos. Quer dizer, várias pessoas tinham a mesma informação que ele tinha, daqueles desbravadores. É que aqui, na terra do Panamá, Verágua, maiores indícios de ouros nos 2 primeiros dias há do que na Espanhola em 4 anos. Vamos nos localizar? Quando ele fala Verágua, o texto já traz a informação do Panamá. Muitas pessoas ficam na dúvida do que seria Hispaniola. Hispaniola, para quem não sabe, foi o primeiro território alcançado por Cristóvão Colombo em 1492. Hoje nós chamamos esse território de Haiti, que é o nome que os antigos aborígenes locais davam à ilha, a ilha do Haiti, certo?
Hispaniola foi o nome que Colombo deu para determinar a primeira terra apossada pelos espanhóis em nome de Cristóvão Colombo. Ou melhor, apossada por Colombo em nome da coroa espanhola. Pode ver que na comunicação da carta, ele fala exatamente isso. Ele está quase que demonstrando aos reis quais são as conquistas que são feitas. Então, de 1492 a 1503, qual era o objetivo da colonização espanhola? Bancar, pagar, encontrar metais e pedras preciosas que pudessem pagar a expedição de Cristóvão Colombo. E aí havia um problema. Por que havia um problema? Porque nos primeiros anos de contato com a natureza, dentro daquilo que eles acreditavam de ser as Índias, Colombo não encontra vestígios de ouro. Pelo contrário, ele vai encontrar o mesmo tipo de vestígio que era encontrado na América do Sul. Terras para produtividade em larga escala. Nesses primeiros dias de contato, então, que ele vai ter com Haiti, ficava claro que se a Espanha quisesse empreender no Haiti, ela teria que usar a mesma técnica que os portugueses usavam na África e que estavam implementando no Brasil. A lavoura de latifúndio. A lavoura de latifúndio. Só que os espanhóis tinham uma ideia sobre isso. Qual era a ideia deles? Participar de uma coisa que os portugueses já faziam há muito tempo, que era a produção em larga escala, era continuar muito tempo atrás dos portugueses. Quer dizer, como os portugueses já faziam isso há muito tempo, faziam isso na África, trouxeram para a América, já estão começando a implementar, a partir ali dos anos 1500, uma ideia de extrativismo vegetal e uma busca por terra produtiva, fazer isso na América do Norte era fazer o mais do mesmo. E aí seria para a Espanha decretar que ela depende tecnologicamente dos inventos, das inovações feitas por Portugal. A ideia dos espanhóis era de alguma forma, desvincular dessa imagem portuguesa, apesar deles serem ibéricos, desvincular. Então, qual era o objetivo maior do modelo colonial implementado pelos espanhóis? O objetivo maior não era a lavoura de latifúndio. O objetivo maior estava também no movimento extrativista. Mas o objetivo dos espanhóis estava muito mais na busca por pedras e metais preciosos. Tanto que esse tipo de política implementada pelos hispânicos vai ficar conhecida por nós como bulionismo. O que seria o bulionismo? A busca exacerbada pelos metais preciosos. Exacerbada pelas pedras e metais preciosos. Então, é a busca, a perseguição a esses metais. Então, a ideia é a seguinte. Ele chega numa terra, os espanhóis chegam numa terra. Se eles encontram locais para produzir para sustento da colonização, ótimo. Eles vão produzir para sustento da colonização. Se eles estão mão de obra escrava para fazer isso, ótimo, eles vão fazer. Mas o objetivo deles é explorar para buscar o quê, pessoal? Ouro. E aí, pessoal, quando chega na região do Panamá, quando chega na região da Guatemala e quando chega na região que hoje nós chamamos de México, os espanhóis vão encontrar com dois povos que tinham na sua cultura a extração e a utilização de metais e pedras preciosos. Que povos são esses? Os povos maias e os povos astecas. Os maias e os astecas. Quando chega no Panamá e depois, quando os espanhóis passam a explorar a região que hoje nós chamamos de Península Mexicana, legal, Península da Guatemala, que vai da fronteira sul, da fronteira norte da América do Sul até a região do México, os espanhóis acabam encontrando muitas minas e jazidas de pedras, de metais preciosos. Não é à toa que lá no texto ele diz isso. Não podem ser mais bonitas, nem mais bem lavradas. Quer dizer, terras prontas para serem exploradas na exploração extrativista de pedras e metais preciosos.
Era essa a busca dos espanhóis. Então, aquilo que nós falamos no começo da aula de hoje, a metodologia dos portugueses e dos espanhóis para a captação de recursos, para fazer a sua balança comercial favorável ficar cada vez mais superavitária, ficar cada vez mais abundante em relação aos seus concorrentes. É a mesma? Não. Apesar de serem países ibéricos, absolutistas, cristãos católicos, a forma de ver o mercado era diferente. Aí é que está o ponto. Aquilo que eu comentei com vocês. O modelo absolutista político pode ser parecido, mas o modelo mercantilista, ele difere de estado para estado. Por quê? Porque a forma de buscar essa sustentabilidade da parte econômica do estado para fazer da política a sua presença maior é diferenciada. É uma forma diferente de ver isso. É assim entre os portugueses, é assim entre os espanhóis, dos portugueses com os espanhóis, dessa relação com os holandeses e dessa mesma relação com os ingleses. Ah, Fred, quer dizer que eles são os únicos povos que fazem mercantilismo? Não, mas são aqueles que têm a sua estrutura de mercantilismo bem arraigada, ligada diretamente ao Estado e muito bem pensada para suas formas de produção e dinamização da política econômica. Certinho? Vamos voltar para o texto. O documento permite identificar o interesse econômico espanhol na colonização, que é aquilo que eu comentei com vocês. Quando você lê o texto, é claro que Colombo está preocupado em mostrar a água que tem no Panamá. Ele é claro que ele está procurando mostrar os animais que tem no Panamá. É claro que ele está preocupado em mostrar a terra que tem no Panamá? Não. Quando ele apresenta o texto, ele deixa bem claro que a preocupação dele é provar para os reis que naquela terra que ele descobriu tem sim uma grande capacidade produtora de ouro, pedras e metais preciosos. O documento, então, permite identificar o interesse econômico espanhol na colonização da América a partir do século XV. A implicação desse interesse na ocupação do espaço americano está indicada na... Pessoal, se você conseguiu entender que é uma política de Estado, que essa política tem um nome, que é o bulionismo, que é a busca de metais preciosos, e que isso é bancado tanto pela família real quanto pelos desbravadores, pergunta... É fácil de responder os itens ou não é? Você já tem tudo fechado. É um esquema fechado. Basta você fazer o quê? Colocar-o em funcionamento. Então vamos lá. Qual é, então, o interesse da ocupação do espaço americano pelos espanhóis? A expulsão dos indígenas para fortalecer o clero católico. Não. E é o contrário. Tudo bem? Porque se você pensa no que está acontecendo na Europa, na Idade Moderna, dentro daquilo que a gente chama de movimentos renascentistas e das transformações causadas que vão gerar a Idade Moderna, nós temos que lembrar que entre o século XIV e o século XVII, nós estamos passando pelas reformas protestantes. Então, para pensar comigo. Se a Contra-Reforma, que é um movimento católico de resposta à reforma protestante, ela está em busca de fiéis, e quando chega na América, ela passa a catequizar esses indígenas para que eles possam ser enquadrados dentro de uma salvação cristã católica, pergunta, você vai expulsar os indígenas para fortalecer o clero católico? Então uma coisa se torna contrassensual nessa história, não é isso? Pelo contrário, os indígenas são expulsos pelas partes produtivas porque eles querem dominar o território para extração e produção. Entretanto, pelo clero católico, esse indígena ele deveria ser aculturado, ele deveria ser moralizado e ele deveria ser cristianizado. Então não tem como você dizer que o clero católico quer expulsar, quando na verdade o clero católico ele quer aculturar esses indígenas e colocá-los dentro dos seus princípios de moral e ética cristã. Certinho? Então a letra A, ela está equivocada por causa disso. Letra B, promoção das guerras justas para conquistar o território. Pessoal, guerras justas, para você entender de uma maneira mais clara,
é um processo que é feito no Brasil, na forma que tem o colonizador, que no caso são os governadores gerais, para implementar a ocupação de territórios brasileiros de maneira institucional. Eu estou falando de Portugal, estou falando de governos gerais, que é Brasil, estou falando dos indígenas no Brasil. Então, para encurtar a história, tem a ver com a Espanha? Mas Fred, oi, eu fiquei sabendo que tem o Tratado de Tordesilhas, você, Deus e o mundo. E que o Tratado de Tordesilhas divide Portugal e Espanha, divide entre Portugal e Espanha o Brasil em duas partes. Fantástico. Então lá vai a pergunta, as guerras justas podem ter sido usadas pelos espanhóis? Não. Lembra do que eu acabei de falar? Se o método de Estado é português, os espanhóis vão pegar um modelo português para implementar na sua estrutura colonizadora? Não. Óbvio que uma coisa, quando ela é muito boa, qualquer ideia vai buscar. Mas nesse trato, a forma de lidar com o indígena é totalmente diferente. Por exemplo, os espanhóis não aceitam a ideia de miscigenação. Já os portugueses acreditam que uma das formas de dominação está nessa miscigenação, nesse processo de aproximação cultural. Legal? Então, letra B, descarta, porque ela está ligada à cultura portuguesa. Letra C, imposição da catequese para explorar o trabalho africano. A imposição da catequese para explorar o trabalho africano? Bom, ele pegou dois episódios distintos e juntou sobre dois grupos distintos. A catequese é uma imposição, sim, para qualquer povo que for considerado inferior para os povos europeus cristãos católicos? Com certeza. Mas isso tem a ver nesse momento de chegada dos espanhóis e a mineração com a forma de ocupação colonial espanhola? Não. Isso vai acontecer mais tarde e isso vai acontecer numa relação muitas vezes africana com o continente africano e também depois quando esses africanos chegam no Brasil e na América Espanhola para a ocupação. Mas não é. O que torna esse item errado é o tempo. Ainda não é a chegada dos africanos. Qual é a mão de obra que vai ser utilizada nesse primeiro momento de colonização hispânica e portuguesa na América? Mão de obra indígena. Legal? Letra D. Opção da policultura para garantir o povoamento ibérico. Legal? Então eu estou imaginando, né? Se eu estou falando para vocês o tempo todo que eles estão discutindo o quê? Como achar o ouro, como utilizar a grande produção de escala extrativista. Eles estão preocupados em diversificar essa produção nesse momento? Também não. Bem fácil. O foco deles é o extrativismo. Até falei, eles poderiam ter usado o modelo português para bancar esse extrativismo, mas eles não querem desviar o foco. A função deles é achar ouro. Por isso que a letra D não se encaixa nesse ponto. E aí, letra E, fundação de cidades para controlar a circulação de riquezas. Essa talvez seja uma das grandes lições que os portugueses poderiam ter aprendido desde o início com os espanhóis. A capacidade de fazer pontos de referências fixos. Os espanhóis chegavam, criavam esses portos, como Hispaniola, como Verágua, e nesses portos, nesses pontos de referência, a cidade começava a ser construída. Não é à toa que muitos séculos antes de existir a primeira faculdade ou universidade, vamos colocar universidade, cursos de educação no Brasil, os espanhóis já fazem isso há muito tempo na América, principalmente na América Central e na América do Norte. Legal? Vamos para cá? Então, pessoal, essa primeira parte foi para mostrar isso. Os espanhóis chegam, entram em contato com esses povos, mas a ideologia, o método, a metodologia de ocupar o território americano é diferenciado de todos os outros métodos que existem naquele momento. Certinho? Obrigado por tudo. Daqui a pouco a gente volta. Beijos, abraços. Dá tchau pra mim. Fiquem com o Dudu. Até mais.